Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então nós vamos entrar no capítulo 15. É um capítulo muito importante, como todos os outros, eu falo sempre isso na entrada de cada capítulo, né? Mas ele está bem no centro do livro de Atos, justamente porque marca é como se fosse um divisor de águas da igreja primitiva. Nós estávamos ali na volta de Paulo da sua viagem missionária, né? Ele tinha voltado para a igreja que o havia enviado, que é Antioquia da Síria. Ele dá aquele relatório todo de tudo que aconteceu e ele, Barnabé, começam a cuidar do povo, começa a cuidar da igreja como tinha acontecido anteriormente. Então ele começa a ser aquele pastor, como a gente percebe em todas as suas cartas. Ele ama ser pastor, ele ama cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas, ter o rebanho ali perto de si. Paulo é pastor de manhã, de tarde, de noite. Você não consegue imaginar que ele tinha uma folga, mas se ele tivesse uma folga, na folga também ele era pastor, né? Ele era pastor no navio, na embarcação, indo para a missão. Ele era pastor no mar, náufrago, chegando na ilha. Ele era pastor o tempo todo, né? E aí ele começa esse período de ficar cuidando da igreja. E claro, coisas extraordinárias estavam acontecendo, continuaram acontecendo naquela igreja. Só que esses acontecimentos todos são interrompidos porque nós somos informados aqui que um grupo saiu de Jerusalém, um grupo de judeus convertidos, entre aspas, né? Mas judeus que tinham saído do judaísmo, da prática religiosa do judaísmo, tinham se integrado à igreja e aí eles começaram a viver essa nova vida, mas trazendo os rudimentos do passado. Então, esse texto aqui é muito importante porque aqui é apresentado o Concílio de Jerusalém, que foi o maior acontecimento, a maior reunião da igreja de forma oficial. A gente sabe que os apóstolos conversaram muitas outras vezes, vezes que nós não temos aqui um relato bíblico a provar, mas eles se reuniam, eles conversavam. Mas nesse acontecimento em especial, houve um registro, e Lucas faz questão de registrar a dificuldade que houve quando esses judaizantes, eles são chamados, esse grupo aqui que defende estar dentro da igreja, praticando os rudimentos do judaísmo, esse grupo é chamado Partido da Circuncisão, ou os judaizantes, né? Os perturbadores, em outras palavras, né? São pessoas que querem atrapalhar, querem fazer com que as pessoas se desviem do foco, né? E aí há uma grande contenda. Você vai conhecer esse capítulo como o capítulo da contenda. Houve uma briga apostólica quase nesse capítulo, com a separação também de Paulo e Barnabé, além dessa confusão por causa dos judaizantes, né? Então, o Concílio de Jerusalém, o que foi? Por causa desse concílio, por que é importante você entender o Concílio de Jerusalém? Por causa desse concílio, nós não temos a dieta alimentar kasher dos judeus, nós não nos vestimos como eles se vestem, os homens não precisam circuncidar, as mulheres não precisam ter as mesmas práticas das mulheres judias. Isso aqui foi o divisor de águas, porque até então, no capítulo 11, nós vimos um confronto desse partido da circuncisão com Pedro. Pedro, naquela altura, conseguiu silenciá-los, mas não conseguiu acabar com esse pensamento, com esse espírito de divisão. E aí você vai ver que nós estamos no capítulo 15, e novamente vem uma investida desse espírito, né? E isso é resolvido quando há o Concílio de Jerusalém. E aí Tiago, que é o responsável pela igreja na época, nós vamos ver aqui, nós vamos ler que ele assume
o momento da fala e qual foi o resultado daquele concílio, ou seja, ele era a liderança ali em Jerusalém, então não era mais Pedro, já era Tiago, o irmão de Jesus, né? E que nós temos a carta lá de Tiago, né? É esse Tiago, e aí você vai perceber que há uma ruptura completamente. E é esclarecido para a igreja o que é esperado nessa nova aliança, desses cristãos. É aí que eles vão realmente entender que nós não fomos chamados, o Senhor Jesus não fundou uma religião, muito menos veio dar continuidade à religião que já existia. E nós vamos ter detalhes desses pensamentos, porque esse espírito continua nos nossos dias, infelizmente. Muitos, sem se aperceberem, continuam com pensamentos rudimentares, a lei do esforço, do muito esforço, alcançar a salvação pelo esforço próprio, e essa é a base do Concílio de Jerusalém, né? Então, vamos começar aqui. No versículo 1 fala: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Lembrando que Deus já tinha usado Pedro para chegar até Cornélio e a casa de Cornélio e mostrar que a salvação não era somente para os judeus, a salvação deveria chegar até os gentios. Lembra da luta que Pedro enfrentou para entender isso, né? Então, Pedro precisou passar por um desbloqueio, uma reconstrução de mentalidade para poder levar a palavra para pessoas que ele julgava como impuras, como não dignas do evangelho, do reino de Deus. Mas, embora o evangelho tivesse crescendo entre os gentios, era como se houvesse uma insatisfação por parte dos judeus, tipo assim, mas eles vão ser inseridos na igreja, ser salvos, sem fazer nada? Eles não vão cortar a carne, porque a circuncisão aqui era aquela marca na carne que simbolizava, a circuncisão não era aliança com Deus, era a marca que simbolizava uma aliança com Deus, mas um pacto feito com o povo judeu. Mas a falta do entendimento fez com que aquele povo pensasse que para ser salvo, para ser admitido como povo de Deus, só passando pela circuncisão, só fazendo aquela marca na carne. E eles levaram esse pensamento, coisa que não existia nas escrituras, né? Eles levaram esse pensamento por séculos. E aí eles se convertem, mas querem manter a velha mentalidade. E eles chegam ao ponto de mostrar aqui, olha, se vocês não cumprirem a lei de Moisés, o uso aqui é um sinônimo da lei, se vocês não cumprirem a lei, vocês não podem ser salvos, né? E aí entra um grande problema, porque a salvação não vinha pelas obras, a proposta da salvação foi pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus. A condição é essa. A condição não é você fazer alguma coisa e se apoiar naquilo. Porque muitas vezes, o que acontece? Se os judeus estavam 100% dependendo da lei, confiando na lei, os que tinham se convertido e não entendiam ainda estavam com aquela visão limitada, pensavam, bom, 90% é Jesus, mas 10% é a nossa parte. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa era o quê? Vamos circuncidar? Vamos mudar a alimentação? Vamos cumprir todas as regras? Só que era o grande fracasso do judaísmo, né? Porque até então eles faziam tudo aquilo, mas ainda não eram aptos para o reino de Deus. A lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar o quanto nós somos insuficientes, o quanto nós somos fracos, impotentes para nos salvar.
Porque se nós fôssemos capazes de cumprir com a lei, por que precisava de Jesus? Não necessitaria. Então, o que está em questão aqui é um princípio. Como eu falo para vocês, nós temos que entender os princípios, porque os tempos mudam, mas os princípios continuam. E a gente tem que avaliar a mentalidade. Então, você só é salvo se você circuncidar. Mas o que nós hoje temos na nossa mente que é preciso fazer para ser salvo? Porque qualquer pensamento que nós colocarmos que depende de nós, a gente está fugindo completamente do que foi proposto. Não depende de nós, nem 1%, nem 0,5%. Porque se eu entendo que depende um pouquinho de mim, então o louvor para Deus vai ser tipo 99% e 1% louvor para mim, porque eu estou fazendo a minha parte. Então tem mérito para mim. E não é assim. O mérito é todo para o nosso Senhor. Nós não tínhamos condições nenhuma de termos acesso a essa graça redentora, né? Perdoadora. Nós estávamos em maldição. Mas hoje nós não pensamos que a circuncisão seja um fator fundamental, mas muitas vezes nós achamos que outras coisas são fundamentais. E o pior, além de ter essas convicções pessoais, de aplicar isso na nossa vida, nós queremos levar as pessoas a entenderem assim também. Nós queremos que as pessoas percebam que a salvação depende do que elas fazem. Porque aí nós entramos numa corrida, vamos ver se eu consigo explicar, né? Porque é um pouco difícil. Nós entramos numa competição em que o nosso valor, em que o nosso esforço é colocado em causa. E olha que nós levamos isso para vários segmentos da vida. Quantas vezes nós queremos simplificar a vida de acordo com os nossos princípios, com as nossas regras, e nós temos o resultado assim. Olhamos para uma pessoa que está doente, um exemplo, vamos pensar igreja, não vamos pensar ninguém de fora, vamos pensar nós, como povo de Deus. E aí alguém no nosso meio adoece. E qual o primeiro pensamento que vem? Será que essa pessoa fez para estar doente? A gente quer culpabilizar aquela pessoa pela sua doença. É claro que num contexto geral, qualquer doença, seja ela qual for, é fruto do pecado original. O nosso corpo hoje é fraco, é limitado o acometimento de doenças e da morte, porque um dia o pecado entrou na raça humana. Então, independente se você está num pecado particular ou não, nós já temos a soma desse pecado da raça humana sobre o nosso corpo. E que nós só vamos ficar livres desse corpo na eternidade. Quando a gente passar o Rio Jordão, que é a morte, a gente toma posse de um novo corpo. Por enquanto, nós temos um corpo que é mortal e que carrega esse peso do pecado. Mas quantas vezes nós olhamos para uma pessoa que adoeceu e a gente pensa assim, o que será que essa pessoa fez de errado? Nós olhamos para um filho de alguém que se afasta, se desvia e imediatamente na nossa mente a gente pensa, ela não foi boa mãe, ela fez alguma coisa de errado. Né? Porque nós estamos debaixo de um pensamento que é assim, você tem que fazer para você ter. Então, olha, quando a gente faz a antítese disso, quanto é injusto. Porque aí, quando você tem saúde, você acha que foi porque você fez alguma coisa para merecer que você tem saúde. O seu filho se converteu, ele se converteu porque você fez alguma coisa para ele se converter. Entendem como isso é perigoso? Se tem um acidente e uma mãe vai testemunhar com alegria, com toda felicidade, que o seu marido, o seu filho, a sua família teve um livramento, estava naquele ônibus, de repente, o autocarro, e não sofreu nenhum ferimento. Por outro lado, um exemplo, um autocarro que está indo para uma reunião, todo mundo da igreja, todo mundo, né, aparentemente andando correto com Deus. Mas aí uns morrem e outros não.
Uns são livres e outros não. A nossa mentalidade vai pensar o quê? A nossa mentalidade carnal. Mas aqueles que morreram, fizeram alguma coisa para morrer. E aquela que teve livramento? Não, né? Essa mãe aí tá... Porque ela vai falar, até no próprio testemunho ela vai falar. Né? Ela vai mostrar a alegria dela e que Deus é fiel, mas então Deus não foi fiel com aquelas outras pessoas? Então, quando a gente entende a vida por esse princípio, nós começamos a ser injustas, e nós passamos a ter o mesmo pensamento que eles tinham naquela época. Lembra que eles perguntaram para o Senhor Jesus, num determinado tempo lá que tinha acontecido, estava tendo uma construção, né? Roma estava fazendo uma obra e aquela torre caiu e vários trabalhadores morreram. E a pergunta para Jesus foi o quê? Então, eles pecaram? Como que foi isso? Por que aconteceu isso? Mas todos pecaram, todos nós pecamos. A mesma coisa aconteceu com aquele paralítico, né, que foi curado. Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Quem foi? Não é? Eles queriam achar um culpado. E existem doenças que vêm especificamente por causa do pecado? Eu creio, existem. Eu creio que pode acontecer de alguma enfermidade vir por causa do pecado, mas não são todas as enfermidades que vêm por um pecado específico, porque a enfermidade entrou no mundo. E aí, quando eu entro nessa paranoia, quem foi que pecou? Eu tenho que achar um culpado. Então, quem tem saúde também tem um que leva louvor. Tem alguém que não é Deus que recebe a glória disso. Quando eu coloco o homem no centro, na razão do seu sucesso, do seu fracasso, de tudo, é como se eu estivesse querendo categorizar Deus, manipular e estar no controle. E isso é muito complicado, porque quando eu estou no controle, né, quando eu assumo, quando o homem está no controle, vamos explicar isso aqui também um pouquinho, porque muitas vezes a gente acha que a gente não quer o controle, né? A gente acha que não, é o Senhor Jesus que está reinando, Ele é o Senhor da minha vida, porque a gente fala isso todo dia, né? Ele é o Senhor, mas querer o controle, estar no controle, por exemplo, o que eu preciso fazer para que Deus me dê isso? Nós estamos acostumados com esse pensamento na sociedade moderna, mais ainda nesse capitalismo que o mundo tem, porque nós aprendemos desde criança que você vai fazer isso e você vai ter aquilo. E aí você chega ao Evangelho e você acha que também tem que se aplicar essa regra. E que Deus é como aquela máquina de salgadinho que você coloca. Já viu aquela máquina? Vou colocar uma moeda e vai cair pacotinho. Pronto. Por quê? Porque no mundo nós queremos o controle, nós queremos a todo custo. Então, se eu quero ter sucesso, eu vou estudar. Não é assim que os nossos pais falam? Você vai estudar, porque aí você vai ter sucesso. Você come correto, que você vai ter saúde. Seja uma ótima mãe, que você vai ter um excelente filho. Seja uma boa esposa, que você vai ter um excelente marido. Mas as coisas acontecem assim? Vamos ser honestas. As coisas, os resultados são exatamente como nós planejamos? Porque desde criança nós queremos que o mundo gire do jeito que nós idealizamos. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E aí nós chegamos à fé e nós queremos fazer com que Deus faça as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser, do jeito que nós queremos. E aí nós fazemos de Deus essa máquina do salgadinho, que você vai colocar uma moeda e ela vai ter que funcionar. Porque se ela não funcionar, você vai bater na máquina, não é? Você vai chamar alguém, vai reclamar, tipo, você vai falar com o pastor, o que é isso, como é que é, eu estou fazendo. Por quê? Você está sendo o centro, você está no controle. E o Evangelho não é isso, nós não estamos no controle. Por isso que muitas vezes nós vamos fazer tudo. Parece, né? Parece que nós fizemos tudo certo, só que parece, né? A gente tem a sensação que fez tudo certo.
E aí a gente acha, não, tá tudo certo e agora o resultado vai ser isso. E aí o resultado não é daquele jeito, né? Nós queremos usar, eu já falei isso aqui, nós queremos usar a oração, o jejum, os votos, as nossas correntes, as nossas obras para forçar Deus a fazer o que nós queremos. Olha que aberração, né? Então, muitas vezes nós também temos esse pensamento. Tipo, você não pode ser abençoada se você não fizer isso. Nós colocamos o fazer acima do crer. Não é que não tenha que fazer. Entenda isso. Entenda, por favor. Por isso que eu disse, é um assunto difícil de falar. Porque não é que você não tem que fazer, mas não é o fazer que vai te dar direito. Não é o que nós fazemos que nos dá direito. As bênçãos de Deus, muito menos a salvação. Não é pela força do nosso braço, porque se em algum momento, em alguma coisa for pela força do braço, a glória vai vir para nós. E nós não temos glória nessa obra. A glória é toda para Ele. Vocês estão entendendo? Então, esse pensamento aqui, né, é como se fosse uma doutrina que eles tinham incorporado à igreja, ou seja, Paulo estava lá em Antioquia da Síria, cuidando do povo, sendo pastor daquelas pessoas. Paulo e Barnabé eram os pastores daquela igreja, tinha outras pessoas ali que o ajudavam. Enquanto isso, um grupo saiu de Jerusalém com esses pensamentos, e esse grupo foi para as igrejas que tinham sido fundadas na primeira viagem missionária. Quais foram essas igrejas? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Lembra aquelas cidades onde Paulo passou? Ele deixou uma igreja fundada ali. Então, o que esse grupo fez foi justamente para esses lugares. E esse grupo começou a ensinar os irmãos, ensinar as pessoas que estavam ali dentro, vivendo uma fé verdadeira. Elas estavam vivendo uma fé genuína, a fé que tinha sido passada para eles com pureza, a fé que tinha começado, né? Digamos assim, Paulo se converte, Barnabé também, eles têm aquela fé, aqueles princípios muito vivos dentro deles, e eles levam o povo à conversão e a viver essa fé. Eles estavam vivendo corretamente. Mas, de repente, a igreja recebe esse tipo de ensinamento, né? O ensinamento, vocês precisam fazer isso. E, claro, começou aqui com a circuncisão, mas veio com os demais pensamentos da lei de Moisés. Então, você precisa fazer isso, tem que fazer aquilo e aquilo outro, e mais aquilo outro. E as pessoas já tinham abandonado a fé para viver esse fazer aqui. Porque agora a salvação é pelo que você faz. Imagina isso. Por isso que a carta de Gálatas precisa ser lida para se entender isso aqui. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está corrigindo esse problema que esse grupo aqui criou. Paulo é muito enfático, incisivo na carta aos Gálatas, porque praticamente toda a igreja se desviou. E aí nós podemos imaginar quanto tempo levou para essa igreja se desviar, porque Paulo tinha saído de lá há tão pouco tempo, tinha deixado o evangelho ali plantado dentro daquelas pessoas. E aí nós vamos falar isso mais à frente. Quanto tempo leva para uma pessoa se desviar? Quanto tempo leva para uma pessoa se esfriar, se apostatar da fé? Porque é muito rápido. E uma outra coisa que é bom colocar aqui, que é bom a gente ressaltar, o quanto é importante a igreja ter autoridades, pessoas espirituais na direção. Porque elas vão identificar esses problemas e corrigi-los. Porque imagina se não existisse um homem com a visão de Paulo, com o discernimento dele, para identificar isso e imediatamente cortar. A igreja não teria chegado aos nossos dias, não teria sobrevivido. A igreja seria uma continuidade do judaísmo, não seria igreja, né? Então é muito importante as autoridades espirituais, e é isso que o diabo também
tenta minar essas autoridades. Hoje, a cultura do nosso tempo afronta a autoridade, desrespeita a autoridade, mas a autoridade tem o seu lugar, e um lugar muito importante, porque senão não existiria ordem no seio da igreja, as heresias não seriam cortadas, os pensamentos deturpados não seriam também extintos. Há que se reconhecer que uma autoridade firme e espiritual é um ganho muito positivo para a igreja. O versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, como eu disse, tudo estava em jogo. Toda a igreja, o fundamento da igreja estava em jogo, porque uma vez que aquelas igrejas viessem a aceitar o pensamento que agora você precisa circuncidar, agora você precisa ter essa dieta, você tem que comer isso para você ser salvo, você tem que vestir assim para você ser salvo, pronto, onde ia entrar o sacrifício de Jesus? Ia voltar ao que era antes. Vamos todo mundo confiar na lei e aí sentir aquela insatisfação enorme, porque no fundo, no íntimo, todo mundo sabia que não era justo o suficiente para a lei. Eu imagino que todos sabiam disso, não é? Porque não é essa sensação que nós temos também quando nós tentamos fazer tudo com a força do nosso braço, de repente você descobre. Já aconteceu isso inúmeras vezes comigo. Você percebe primeiro pelo seu interior, porque há uma consciência que lateja o tempo todo e te mostra, você não fez tudo certo, não é? Ou todos os dias à noite você não percebe isso, você não fez tudo certo. Então, essa consciência diante do mandamento que está escrito lá, de cumprir todos os mandamentos, essa consciência que você não conseguiu cumprir todos os mandamentos que te empurra a buscar um Salvador. Todo dia a gente vai buscar o nosso Salvador, por quê? Porque você percebe, eu não sou suficiente, eu não consigo cumprir toda a lei. E o pensamento farisaico é o oposto. Ele acha que ele é bom o suficiente, como daquele jovem rico, né? Ele chegou até o Senhor Jesus e ele disse o quê? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus foi lá com boa vontade para explicar. Aí ele disse o quê? Mas tudo isso eu faço, né? Então ele foi embora, ele deu as costas para o Senhor Jesus. Por quê que ele deu as costas? Porque, bom, isso aí eu já faço. Quando o Senhor Jesus mostrou que ele não fazia, porque ele amava o dinheiro. Ele não conseguia enxergar. A religiosidade estava dentro dele. Então, essa história está lá na Bíblia, história mesmo, história com H. Esse relato verídico está lá, porque nós muitas vezes nos enxergamos como cumpridores de toda a lei. Tudo isso eu faço, não é? Quantas pessoas nós já não atendemos na igreja que tem esse pensamento? Você fala de uma coisa e ela, mas eu faço. Você fala de outra, mas eu faço. Mesmo que ela até fizesse, não era o suficiente, né? Então, quando Paulo e Barnabé percebem que o futuro da igreja estava em jogo, que um princípio fundamental, que era da salvação pela fé, estava em jogo, eles, aqui a Bíblia fala, eles levantaram não pequena discussão. Imagina, Paulo, né, é um homem muito firme nas suas posições, pelos seus escritos. Então, a contenda, a briga ali foi feia, porque eles perceberam que havia no meio daqueles judaizantes, daquele partido da circuncisão, o desejo de desviar todo mundo da fé, de desaprender. Eles estavam ali para fazer aquelas pessoas desaprenderem tudo que tinha sido ensinado, né? E Paulo é um consenso aqui da igreja, é decidido que Paulo e Barnabé e mais alguns outros dentro da igreja, eles vão
para Jerusalém. Eles vão subir para Jerusalém, vão se encontrar com os apóstolos e eles vão submeter os apóstolos ao que estava acontecendo ali. Qual que era o principal pensamento? Olha, é preciso viver de acordo com a lei para ser salvo. Então, já não é mais pela fé, já não é mais pelo sacrifício de Jesus. Segundo esse grupo, nós temos que voltar à estaca zero de novo. Temos que voltar a cumprir os sacrifícios, cumprir todos os rituais. Não pode se misturar, não pode comer isso, não toca naquilo. Lembra que Paulo fala? Não toqueis nisso, não fazer, né? É exatamente isso. Enquanto nós estamos, pela fé, todos nivelados na cruz. Ou seja, não tinha mais como você falar assim, o judeu é melhor do que o gentio. Jesus tinha cortado, abolido isso, mas eles continuavam achando o quê? Que eles eram melhores. Porque essas pessoas aqui, eles são gentios e eles só vão ter a salvação se eles forem iguais a nós. Ai, gente, como nós, pais, erramos. Porque nós também pensamos assim. Nós queremos que os nossos filhos sejam iguais a nós, porque eles vão ser corretos. Aí eles vão ser boa gente, não é? Aí eles vão ter sucesso, eles vão ser felizes, mas eles têm. Aí a gente começa um processo de doutrinamento desde cedo, porque você tem que escovar os dentes como eu escovo, você tem que pentear o cabelo como eu quero, você tem que se vestir como eu acho bonito, você tem que comer o que eu gosto. Por que há aquela crise na adolescência e muitos jovens entram na juventude com um grande conflito com os pais, né? Com uma divergência enorme com os pais, porque eles não querem aquilo. Às vezes há mais salvação para um fariseu, para um publicano, do que para um fariseu que não se acha perdido. Há mais salvação para uma prostituta do que para um religioso que está ali dentro da igreja e ele acha e se apega ao que ele faz que agrada a Deus. E ele acha que aquilo que ele faz é o que vai mover a mão de Deus. E aí começa, porque Deus, é claro, ele não vai aceitar ser manipulado. Aí a pessoa começa a fazer muito, aí ela cada dia se esforça mais e mais, e ela não consegue o resultado que ela quer. E ela olha para o céu e range os dentes assim, ela fica brava, como assim? Eu estou fazendo? Ou ela está vivendo a mesma mentalidade que ela vivia antes no mundo, a mentalidade dos pais, a mentalidade dos fariseus. Você vai fazer tudo certo e você vai ter o que você quer de Deus. A sua vida vai ser uma maravilha, né? Então a contenda foi grande e eles vão para Jerusalém. Você vê que eles sobem para Jerusalém para colocar essa questão. Então, o que é o raciocínio? Para fechar o raciocínio aqui desse versículo. Por que é que eles foram para Jerusalém? Porque essa questão do esforço próprio e da autojustiça não é uma coisa simples. Isso é uma coisa tão séria, que provocou o primeiro concílio da igreja. Hoje nós precisamos também fazer um concílio na nossa vida, para tentar tirar essas coisas que entram. Eu preciso fazer um concílio dentro de mim, para tirar essa confiança que eu tenho na força do meu braço. Às vezes a gente acha que está confiando em Deus, mas nós estamos confiando no que nós estamos fazendo e que Deus vai honrar porque nós estamos fazendo. Então você está confiando na sua obra. Você não está confiando nele. Aí nós tiramos a confiança dele. Gente, a fé é o centro. Muitas coisas acontecem para que a gente não fique na fé. Não é só sair da igreja. Nós colocamos outras coisas no lugar da fé. E aí eu tenho fé na minha fé, ou eu tenho fé no meu esforço, nas minhas obras, que é completamente diferente. E quando o resultado dessas obras não vem, a gente fica tão frustrado, tão triste com Deus, tão decepcionado, mas ele não prometeu recompensar o nosso próprio esforço ou a nossa própria justiça. Ele prometeu recompensar a fé. Simples assim, é só a fé.
Por isso que os milagres do Senhor Jesus, você vê que todos eles são muito simples. Porque ele está no meio de um povo que complicou tudo. E esse povo tem muita dificuldade de entender que as coisas de Deus são simples e que Deus não é manipulável. Que Deus não funciona de acordo com as nossas regras. Nós vivemos num mundo que cria regras. Tudo é em torno de regras. Mas no mundo de Deus não existem essas regras. Nós não criamos as regras para o mundo de Deus. No mundo de Deus existe a vontade dele, a palavra dele. E nós vivemos por essa vontade, não pelas nossas regras, né? Então nós precisamos fazer um concílio para verificar quais têm sido as nossas regras. Por exemplo, nós estamos na campanha de Israel. Por que é que eu participo da campanha de Israel? Por que é que eu vou ao altar? Será que é confiando que o meu jejum, a minha ida ao altar, a minha oferta vai fazer Deus me dar o que eu quero? Porque se for assim, tudo fica muito pesado, muito feio, fica feio, né? E a gente fica um pouco sem escrúpulo com o passar do tempo. Porque a sua vida passa a girar em torno disso. Quando os problemas surgem, nós pensamos assim: porque eu vou fazer isso, porque eu vou orar, porque eu vou jejuar. E Deus vai mudar essa situação. Como se ele fosse obrigado a fazer alguma coisa por causa da minha justiça. Quer dizer, não é mais por causa da minha fé, é por causa do que eu estou fazendo. Então vai muito além da circuncisão. Vocês estão entendendo? Eles confiavam no cortezinho, que doía 5 dias. E aí eles ficavam o quê? Ó, já somos filhos de Abraão, tudo certo. E às vezes a gente faz isso. É muito mais fácil você fazer alguma coisa do que você crer. Porque a confiança envolve relacionamento. A confiança envolve comunhão todo dia. A confiança envolve de manhã, de tarde, de noite, você não pode sair dela. Confiança é relacionamento, fé é relacionamento. E o fazer não é relacionamento. Entenda, Tiago fala isso sobre fé e obras, né? São 2 vias muito paralelas, mas que muitas vezes nós andamos mais na via das obras e nós passamos a funcionar de acordo com as nossas obras, com o fazer. Não com a fé, com o crer. Porque nós entendemos que o crer se torna muito difícil. Porque o crer envolve você se relacionar com Deus que está vendo tudo, ele é cheio de olhos, ele está vendo tudo que está se passando no seu interior. E aí você tem que estar o tempo todo em comunhão com ele para resolver aquelas questões do seu interior, né? Eu gosto muito de um exemplo. Eu ouvi esse exemplo há muitos anos, mas eu acho ele muito interessante. Se nós fôssemos viver num reino, nós fôssemos súditos de um reino agora, tem um rei nesse país, esse reino, e ele chega para os seus súditos e ele fala assim: vocês vão ter tudo no meu reino. Vocês vão ter a melhor casa, a melhor comida, as melhores roupas, vocês vão ter tudo. Mas o preço vocês vão ter que fazer tudo certo, não poderão errar nunca. Vocês vão ter que fazer tudo corretamente. E quando você olha para os presentes, para os benefícios do rei, você pensa assim: mas eu vou aceitar, eu quero esses presentes porque é o melhor e eu vou fazer o que é certo. Só que existe uma cláusula lá, o rei fala: se você errar uma única vez, você vai morrer. Se você fizer tudo que é certo, você tem tudo. Mas se você errar uma única vez, é condenação, morte, não tem jeito. E aí, quando a pessoa olha para a casa, para as vestes, para a comida, para tudo, ela pensa: eu quero isso, eu quero. Mas só que no primeiro dia, ela não consegue nem desfrutar
dos presentes, dos benefícios, porque ela erra e ela morre. Essa é a nossa história, com o viver pelas obras só, pelo fazer. Nós achamos que nós vamos fazer e nós vamos ter tudo. Quando eu me converti, eu não tinha esse entendimento, eu era imatura na fé. Quando os problemas vinham, eu achava assim, tudo muito fácil. Mas eu vou orar e isso vai ser resolvido. Não sei se alguém passou por esse momento. Alguém passou por essa fase também? Era como se a gente tivesse como é que chama aquela a lâmpada do Aladim, né? Parece que o evangelho era a lâmpada do Aladim. E as correntes eram o esfregar da lâmpada, porque eu vou fazer a corrente, e tudo vai resolver. Vai sair o gênio e o gênio vai fazer tudo que eu quero, né? O reino da minha vontade, olha só, o reino da minha vontade, porque vai fazer tudo o que eu quero. No começo, as primeiras orações, eu consegui, né? Como todo mundo deve ter conseguido, todo mundo passou por isso. E depois, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. Você esfrega dos dois lados, esfrega embaixo, esfrega em cima. E por que isso acontece? Para colocar a gente no nosso lugar. Não é pelo que você está fazendo, entenda. É tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil. É tão fácil ao mesmo tempo, é tão difícil, né? Então, foi muito importante para Paulo e para Barnabé aquela discussão, e eles foram para Jerusalém para resolver essa situação. E nós precisamos resolver as nossas questões, porque muitas vezes nós passamos anos apoiadas no que nós fazemos para Deus, no que nós pensamos que Deus se agrada. Nós colocamos os nossos padrões, nós colocamos a nossa idealização, que Deus se agrada se você for assim, se você fizer assim, e nós estamos agindo exatamente como judeus. E aí, o que acontece? Às vezes, você vai ver uma pessoa, por exemplo, você vai ver uma mãe que não orou, que não jejuou, que nem sequer aconselhou o filho, e o filho é uma bênção. Aí você olha aquilo e fala, como? Não, está errado isso. Era como se a gente estivesse dizendo assim, não, ela não tem direito, Senhor. É a parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha. Quem começou a trabalhar mais cedo e recebeu o mesmo salário que dos que começaram a trabalhar mais tarde, chegaram e falaram o quê? Não é justo. Então a gente às vezes começa a achar o quê? Está tudo injusto, está tudo errado nesse reino do Senhor. Deixa eu dar meu espetáculo, porque olha, aquela mulher não merece ter aquele filho, aquela outra não merece ter aquele marido, aquela pessoa cheia de saúde, ela usou drogas 20 anos. Eu nasci na igreja, nunca coloquei álcool na minha boca, o Senhor. Olha, você não está vendo que eu estou doente? Aquela pessoa tem saúde para ir para a balada, eu doente, trabalhando na reunião. Olha, porque eu trabalho na reunião, o pensamento é o quê? Eu mereço ter saúde. Olha o pensamento, gente. Nós somos maus, nós somos muito maus. Essas coisas assaltam nossa mente. E é tão difícil enxergar isso. Quando eu vim para a meditação hoje, eu falei, Senhor, me ajuda, porque é difícil. Atos 15 é muito difícil. Eu nunca falei sobre isso, porque é difícil. Muitas pessoas vão talvez ouvir e pensar assim, então não preciso fazer nada. Não é errado. Nós temos que ter obras. Mas a fé é superior a tudo isso. E quem crê tem as obras, mas não se apoia nas obras, né? No 3... E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Esse sendo acompanhados pela igreja, quer dizer, durante esse retorno deles para Jerusalém, a igreja sustentou Paulo e Barnabé,
deu condições, abasteceu os dois para aquela viagem. Então, eles foram acompanhados. Não foi uma viagem fora do conhecimento da igreja, do apoio da igreja. A igreja apoiou. Acompanhar aqui é apoiar, né? E aí fala todos os lugares por onde eles passaram para chegar a Jerusalém, né? E onde eles caminhavam, imagina que viagem maravilhosa, né? Eles estavam com um problema, né? Imagino que Paulo não estava nada tranquilo com a situação das igrejas que ele havia deixado. Mas isso não o impediu de seguir a viagem pregando. Onde ele passava, ele pregava, anunciava. E interessante, você começa a ver que até na Fenícia, que não era Israel, é um outro país, já tinham irmãos, né? A Samaria já tinha uma igreja. E naquele tempo não tinha internet para anunciar. Gente, o apóstolo Paulo está passando por aqui. Não tinha um WhatsApp, né? Hoje a gente chama para reunião. Olha quanta coisa a gente faz para reunião. E mesmo assim, às vezes as pessoas não vêm. Não é? Naquela época não tinha nada disso. E as pessoas, no caminho por onde ele passou, a dupla passou, a igreja foi ao encontro. E eles viam aqui a alegria. E uma coisa também que me chama a atenção, né? Os irmãos aqui, irmãos quer dizer igreja, pessoas convertidas, né? Não é que a gente tem que ter a forma religiosa de tratar um ao outro, só irmão, não é que a Bíblia está falando isso, mas tá sinalizando que eram pessoas convertidas, né? Eles ficavam felizes em saber que estava havendo conversão entre os gentios. O que tem nos dado felicidade? Qual o motivo dos nossos diálogos, né? Mais embaixo a gente vai ver isso também. O 4 ele fala, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Imagina. O prazer deles era falar das coisas de Deus. Lucas faz questão de registrar. Eles chegavam, todas as vezes que eles chegavam, que eles estavam juntos, você reparou que Lucas registra a conversa? Por quê? Para mostrar, esse era o nível de conversa que havia entre eles. Então, as nossas conversas precisam subir de padrão, né? A alegria daquele povo não era ouvir sobre acontecimentos triviais, como era Antioquia, geografia, política, como era o Império Romano lá naquela região. Era ouvir o que Deus estava fazendo. Então, quando a gente encontra uma outra esposa, uma outra companheira de obra, a nossa conversa, o nosso prazer tem que ser esse também. O que Deus tem feito no nosso meio, o que Deus tem falado conosco. Às vezes as pessoas se encontram, elas falam de tudo, menos sobre o que Deus tem feito, né? Então, a conversa deles aqui tem um assunto, então é um grifo aqui. Eles falavam do que Deus estava fazendo entre eles e por meio deles. Mas aí vem um problema, que é o 5, né? E a gente vai continuar na próxima meditação. Deus abençoe.